Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 59. Sobram recursos, faltam bons projetos? Quanto tempo tem a sua insônia? Que temas te mantém tão aceso assim? Qual perspectiva de repouso, enfim? Bom, essa frase é um lugar comum que a gente escuta com frequência aqui e acolá. Eu sorrateiramente coloquei ela em forma de pergunta, né? Coloquei uma interrogação no final, mas é comum escutar essa frase numa afirmação, né? De que está sobrando grana e que falta bons projetos ou bons negócios. Em várias discussões aí do nosso setor amplo aí de impacto. Se a gente fosse tentar responder de supetão essa pergunta, afinal, sobram recursos e faltam bons projetos? Diria que depende. Não é uma boa saída, né? O depende. Depende de que tipo de grana que a gente está falando, depende de que tipo de projeto ou de negócio. Beleza, mas aí eu terminaria o episódio aqui, né? E aí, obviamente, não tem graça. Então, obviamente que eu preciso trazer algumas camadas de complexidade nessa reflexão. E aí é isso, vamos a elas, né? Então, a pergunta: sobram recursos, faltam bons projetos? Vamos lá, algumas camadas para a gente entender melhor o que está por trás dessa questão. A primeira é, afinal, o que são bons projetos ou bons negócios? Os melhores, os mais maduros, os liderados por homens brancos da elite, ideias ainda não validadas encontram espaço aonde nessa expressão bons projetos? Obviamente que não tem no dicionário, né, a definição do que seria bons projetos nesse contexto. Cabe bastante coisa, mas em geral a gente sabe muito bem, né, do que a gente está falando aqui, né? Basicamente é isso. Estágios mais avançados de negócios, escaláveis, projetos mais maduros, empreendidos por organizações que têm capacidade de execução e de prestação de contas e por aí vai. Tá pincelando aqui o que seria os bons projetos. Se você perguntar para, sei lá, 100 pessoas do setor, de diferentes cadeiras, você vai colher um monte de respostas diferentes. Então não tem um grande consenso nessa expressão dos bons projetos, ainda que a gente escute como se houvesse um grande consenso nessa expressão, não há, tá? Não se iluda. Dependendo de quem responde, a resposta é diferente. Quer ver? Na ótica de um investidor, ou seja, de quem tem a grana, o que se busca é um negócio escalável e maduro, sobretudo olhando investimento de impacto. Na ótica de um gestor de recurso filantrópico, né, uma fundação, ele busca certa capacidade institucional de implementar aquele projeto e alguma capacidade de prestação de contas. Então, depende muito de com quem você pergunta, a resposta será diferente. O centro de gravidade do que seria um bom projeto, um bom negócio, será diferente. Então, essa é a primeira camada aqui. Na sua mente o problema ronda. Há em meio à divergência a solução. Se o Brasil não fosse uma colônia, se os homens fossem um pouco mais sãos. Bom, uma segunda camada é que tipo de recursos estaria supostamente sobrando. Sobrando aonde e para quem? Né, afinal, sobra recurso do chamado fundo perdido? Sobra capital paciente? Se sobra na mesma intensidade do que supostamente está sobrando para investimento nos bons negócios? Sobra para quem? E falta para quem? Essas seriam perguntas importantes, né? Será que só para alguns tipos de projetos ou de negócios é que haveria certa escassez de recursos, enquanto para outras não? Bom, obviamente aqui de novo a gente volta no depende lá de cima, né? Que é que ele aparece de novo aqui, né? Afinal, sobram recursos a depender do tipo de projeto ou negócio que se busca, sempre olhando na ótica do investidor aqui, né? Se é quem tem a grana
é que supostamente alega que está sobrando dinheiro porque não tem bons projetos na mesa. Então, que tipo de recurso está sobrando, né, supostamente? Onde e para quem? Essa é a segunda camada aqui da discussão. Bom, uma terceira camada é que, como a gente já mencionou, a resposta de que se sobra ou não recurso, ela varia conforme quem responde. Se eu perguntar para quem tem grana, provavelmente ele vai dizer que está faltando bons projetos ou bons negócios. E essa é a narrativa que predomina quando a gente traz essa expressão. Geralmente é esse o lugar de fala que está colocado, que é de quem tem grana, não encontra bons projetos ou bons negócios, e aí fica transparecendo que, de fato, está faltando bons projetos e que está sobrando dinheiro. Só que se a gente pergunta para uma OSC, né, para a sociedade civil, ou para o empreendedor social que está no estágio inicial ainda, obviamente eles vão dizer que está faltando grana. É interessante isso, né? Porque para o capital que eles buscam, seja um capital não reembolsável, o famoso fundo perdido, ou um capital mais paciente para quem está no início de uma jornada empreendedora, esse capital que essa galera precisa, ele é mais escasso. Isso é muito óbvio e isso está expresso em vários estudos aí do setor. Então, obviamente, a resposta a se sobram recursos e faltam bons projetos vai variar conforme quem responde a pergunta. Eu vou abrir um parênteses para colocar como eu percebo essa questão. Eu considero que há sim boas fontes de grana no Brasil, vários tipos de bolsos, tickets, apetites. O Brasil tem recurso. Acho que isso de uma maneira geral, para quem está na fantástica fábrica do impacto socioambiental, tem recurso. O que não quer dizer que esses recursos vão nutrir toda a diversidade de tipos de negócios, organizações, projetos e regiões e proponentes e etc. Que é o que a gente vê na prática. Nem sempre ter um bom negócio ou um bom projeto nas mãos pressupõe que vai chover recursos na sua horta institucional. Infelizmente, né? Óbvio. Então, tem muitos bons projetos, eu até costumo postar sobre impacto longe dos holofotes. Tem muita gente fazendo coisas incríveis pelo Brasil, coisas de impacto, independente se é modelo de negócio ou não, sem entrar nessa discussão, mas que não conseguem muitas vezes alavancar recursos mais volumosos, vão se virando ali com o que dá. Mas por que isso acontece então, né? Por que tem gente que tem bons projetos e não consegue ter recurso? Bom, obviamente há outros ingredientes nessa equação, falaremos dele aqui na sequência. Ok, não basta ter um bom projeto. Mas o que mais ajuda, então, além do bom projeto, a captar recurso ou investimento? Eu vou trazer 3 coisas aqui, mas tem muitas outras, tá? Primeiro é networking. Você tem que ter uma boa rede de contatos, uma rede de relacionamento e saber usá-la. Muita gente tem rede, mas não sabe usar. Infelizmente, isso remete a uma questão geográfica, que é, bom, onde é que está o centro do nosso ecossistema? Está em São Paulo. Então, muitas vezes você tem uma boa rede, você usa bem ela, mas você não tem a rede conexão, a sua rede não tem conexão com esse tal desse centro do ecossistema e fica mais difícil você conseguir alavancar recursos para suas iniciativas. Então, esse é o primeiro ponto, networking. Então, ter um bom networking, saber utilizá-lo. Um segundo ponto aqui, o segundo ingrediente é você ter uma boa narrativa, um bom pitch. Obviamente, você tem um bom projeto, você precisa saber vender esse bom projeto, vender bem o seu peixe. Não basta tecnicamente ser um bom projeto e você saber disso. Então, não basta ser um bom projeto, precisa parecer ser um bom projeto. E isso requer uma costura, uma habilidade, que é a da comunicação, do pitch, da narrativa. Segundo ingrediente, então. Para fechar aqui nesses 3, o terceiro você precisa sim ter uma boa dose de sorte, óbvio. O fator sorte também conta.
conhecer as pessoas-chave no meio, assim, no momento certo, em situações inusitadas. Às vezes são conexões que acontecem em lugares assim improváveis. E isso conta sim bastante. Tal como no futebol, ser um bom goleiro conta também com uma dose de sorte aqui também. A sorte é um ingrediente que deveria estar nessa equação. Obviamente a gente não controla ela, então a gente precisa trabalhar nos dois anteriores e em vários outros que existem, né? Que eu já citei aqui, Network Pitch, dentre outros. Ali eu consigo atacar, vamos atacar neles. E aí que o acaso nos traga sorte quando a gente precisar. Bom, mais um elemento aqui que é importante trazer é, tá, a gente busca o recurso para os nossos projetos ou negócios, óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta o que vem junto com este capital que supostamente está sobrando, né? Nem sempre o que vem junto com a grana é tranquilo, é suave, é feliz, né? A gente esquece de olhar isso. Eu só busco a grana, mas eu não percebo que o pacote que vem junto com ela, seja um pacote mega burocrático, seja um pacote de governança, de divisão de poder, de relacionamento com novos investidores, parceiros, sócios, e esses e outros elementos que vêm junto, muitas vezes prejudicam, atrapalham, complicam, complexificam o andar da carruagem do seu projeto ou do seu negócio. Obviamente, o que se busca aqui é que isso alavanque, que essa nova grana e o pacote que vem com ela melhore, facilite, faça prosperar o teu projeto, o seu negócio. É isso que todo mundo busca, obviamente. Mas há situações onde isso, vamos dizer assim, rema contra a correnteza que você estava buscando para o seu projeto ou para o seu negócio. Então, vale lembrar que muitas vezes aquele empreendedor ou aquele gestor daquele projeto tinha uma certa agilidade para tocar o negócio ou o projeto. Quando ele entra esse recurso com o pacote todo, ele perde essa agilidade. Ele fica mais amarrado, mais engessado, ele tem que dividir essa decisão e por aí vai. E muitas vezes ele não estava contando com isso. Então ele precisa também contar isso, colocar isso na sua equação, que além da grana ele vai ter que gastar mais energia com esses novos fatores que eu estou trazendo aqui. Então, por isso, vale sempre pensar bem antes de sair atirando para todo lado na hora de captar investimento ou buscar recursos para o seu projeto ou negócio. Às vezes o que vem junto com ele vai complicar mais a sua vida do que facilitar. Lembre-se disso. Já lhe vi perdida nos meus sonhos. Em que armadilha lhe deixei prender? Acho que tem mais um elemento aqui, né, mais uma camada aqui dessa discussão, que é a resposta afirmativa a essa pergunta. Qual pergunta? Sobram recursos, faltam bons projetos? A gente também ouve a resposta afirmativa da filantropia. Afinal, não é a filantropia que deveria investir em ideias inovadoras, iniciativas que estão ainda no guardanapo, propostas mirabolantes, coisas que não estão validadas, que não estão maduras, etc. Né? Fazer apostas de mais risco, vamos dizer assim. Não seria a filantropia que deveria ocupar esse espaço também? A filantropia e o investimento público, né? São esses dois atores que têm ocupado esse espaço. Ouvir deles que faltam bons projetos não seria estranho? Embora a gente muitas vezes escute também, tá, desses atores, de que faltam bons projetos. Mas será também que o discurso da filantropia, sobretudo da filantropia, também não está se plasmando aí esse discurso do venture capital, do investimento de impacto, dessas novas abordagens de mercado para endereçar questões socioambientais? E talvez isso faça com que eles também respondam que faltam bons projetos ou bons negócios? Talvez sim. Acho que vamos trazer um exemplo concreto aqui. Quando a gente olha para a Amazônia, que é por onde eu tenho circulado,
Sobram recursos lá quando se buscam negócios de impacto maduros, por exemplo. Negócios de impacto que estejam prontos para receber aportes de fundos, com tickets maiores, vamos colocar assim, né? Aí sobram recursos, ou seja, quem tem esse recurso não está encontrando negócios preparados para o que esses investidores buscam, para aquele perfil, aquele estágio e etc. Mas quando a gente olha para o tamanho do desafio que se tem na construção de um ecossistema regional amazônico, por exemplo, de ideação de novos negócios, novos projetos, de fortalecimento dos negócios e projetos que já estão lá na região atuando. Quando a gente olha nessa lente, a gente vê que tem um grande descompasso entre esse recurso do investidor, que diz que não acham bons projetos ou bons negócios, para essa galera que está lá no território tentando encontrar capital mais paciente. Então existe esse descompasso sim. Novamente, depende de quem responde a pergunta, vai dizer que está faltando ou que está sobrando, e por aí vai, né? Bom, então daí obviamente vem a pergunta: onde é que estão os recursos para esses atores que estão lá no território, rodando seus projetos, validando seus negócios? Para eles também tem recurso sobrando? Se sim, aonde? Onde é que está esse capital que quando a gente pergunta para eles, eles dizem que não encontram com facilidade? Na sua mente o problema ronda. Há em meio à divergência a solução. Se o Brasil não fosse uma colônia. Bom, então, né, retomando a pergunta, sobram recursos, faltam bons projetos? Eu vou inverter uma lógica aqui. Eu vou colocar uma primeira inversão que é: o que espaço então restaria aos maus projetos? Acho que essa é uma boa questão para a gente pensar, não? Pois é, os maus projetos, né? Entre aspas, tá, pessoal? Os maus projetos seriam o que, afinal, né? Então, os maus projetos seriam os, seguindo a lógica do que a gente vem falando até aqui, os não escaláveis, os não maduros, né? Quem está na fase de ideia ou validação, os que não têm histórico, os que não têm capacidade de prestação de contas, os que vendem mal o seu peixe, e por aí vai, né? Então, maus projetos seriam isso, maus projetos, maus negócios seriam isso, passa por aí, será? Bom, a ver, né? Acho que vale a pena a gente sempre inverter a lógica aqui da pergunta. Então, essa é a primeira inversão que eu faço. E para fechar, eu faço uma segunda inversão que é: se a gente fizer subverter a pergunta, ou seja, se a gente colocasse assim: sobram projetos, faltam bons recursos, que tal? Como é que soa para você bons recursos? Para mim, eu gosto dessa subversão aqui. De fato, seriam bons recursos que estariam em falta e estariam sobrando projetos, iniciativas, negócios e por aí vai? Fica para a gente pensar então. Eu sinto falta sim de mais capital paciente, não só o capital, tá? Mas também organizações e gestores que detêm esse capital e que consigam operar essa grana de forma coerente com o que a gente discutiu até aqui. Então não adianta você ficar sentado ali em cima do recurso, colocando um monte de barreiras, empecilhos, regras, e você depois alegar que não está chegando bons projetos ou bons negócios até você. Assim fica fácil, né, gente? E você? Você que está escutando aí? Você acha também que sobram projetos, faltam bons recursos? Pois é isso. Dei uma desvirtuada aqui no final para bagunçar os nossos neurônios, mas eu gostei da reformulação. Então, quando alguém colocar num evento essa fala fácil de que sobram recursos, faltam bons projetos, acho que a gente pode devolver a pergunta nessa lógica. Será que, afinal, sobram projetos, não estariam sobrando projetos e faltando bons recursos? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um abraço e até a próxima.